Todas as vezes que você estiver próximo de vencer ou de conseguir romper em determinada situação na tua vida, determinada área, essas coisas vão acontecer. E às vezes pode até parecer que é um karma ou que parece que a tua vida não anda para frente. Por exemplo, quantas vezes você disse: "Não, porque dessa vez eu vou fazer tal coisa, eu vou emagrecer, eu não vou mais aceitar essa situação, eu vou resolver isso, chega, agora é um ponto final". E aí a gente percebe que a gente repete aquilo e às vezes em outra situação. É como se a gente tivesse toda vez vendo o mesmo filme. Ou em casos, né, diferentes, você diz que vai mudar, você entra num processo de mudança e você não consegue sustentar aquilo. E às vezes você não percebe que parou e que desistiu daquele processo. Acontece. Você, de repente, foi tentar emagrecer e você começa uma dieta, você acredita naquilo e tal, você entende o que você precisa fazer, e aí você começa e de repente você percebe que você já não está mais conseguindo fazer a dieta, e aí você começa a dizer assim: "Ah, eu não consigo, ah, é muito difícil, ah, é muito complicado". E às vezes a gente escuta argumentos do tipo: "Não é tão simples assim, não é tão fácil quanto você está dizendo". Quando a gente vê alguma solução das pessoas dizendo sobre determinadas coisas, né? "Ah, mas para você", por exemplo, se eu falar para você assim: "Olha, calma, que tudo que você deseja vai acontecer. Tenha paciência, aprenda a esperar, vai dar certo, vai acontecer". E aí você às vezes vai pensar assim: "É porque essa pessoa não sabe o que eu tô passando. Essa pessoa não sabe o que eu estou vivendo. Para ela, talvez seja muito fácil". É igual muitas coisas que a gente vê hoje na internet. E eu acredito fielmente que isso é uma realidade na vida das pessoas. Eu não duvido disso em hipótese alguma. Isso sim é uma realidade na vida das pessoas. Por quê? Porque elas não conseguem entender as barreiras invisíveis ou os inimigos ocultos que quanto menos você percebe, eles tiram você completamente do eixo. E esse é um dos grandes motivos das pessoas não conseguirem ter grandes avanços na vida. Aceitarem determinadas situações nos relacionamentos, no trabalho, sobre você, sobre qualquer processo. Você quer estudar, você não consegue. Porque a real é que todo mundo sabe o que precisa ser feito para que essa pessoa possa mudar. Sim ou não? Você sabe que você precisa fazer uma atividade, que você precisa ler, você sabe que você se usa algum tipo de substância, fuma um cigarro, você sabe que isso faz mal e as pessoas não conseguem parar. Por quê? Isso exige da pessoa algo muito mais forte, muito mais ah, 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 real do que simplesmente decidir, disciplina, constância, foco. Existe algo que é muito mais poderoso e que se disciplina, foco e decisão resolvessem, a gente não tinha uma quantidade de pessoas hoje esgotadas emocionalmente, fisicamente, frustradas, decepcionadas, chateadas e muitas das vezes travada. Isso já aconteceu com você? Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que isso acontece, certo? E você vai entender como mudar esse jogo. E o que, que você precisa fazer para que isso aconteça. Se você já gostou desse tema, já curtiu, dá o like, se inscreve no canal para que você possa receber todos os vídeos novos aí durante os dias que a gente está sempre postando, beleza? Vamos lá. O que, que você precisa entender? Todas as vezes que a gente decide fazer alguma coisa, toma uma decisão de mudar, de economizar, de emagrecer, de comprar, de não aceitar, acontece algo dentro do nosso cérebro. E eu sei que para muitas pessoas, às vezes, é difícil esse tipo de argumento, porque as pessoas não conseguem ligar muitas coisas, mas nesse vídeo você vai entender a importância disso. O cérebro, ele tem duas regras claras, que é o quê, Vinícius? Não desperdiçar energia, o cérebro não quer desperdiçar energia, e ele sempre vai evitar o desconhecido. Tudo aquilo que não é previsível, não é conhecido, o cérebro evita. Se eu disser para você, por exemplo, que muitas pessoas preferem ficar num relacionamento ruim que faz mal do que talvez se posicionarem, porque acreditam que não adianta me posicionar, eu já tentei. Não, você não tentou. Você não fez da maneira que precisava ser feito. Entende? Ou você fica preso a determinadas situações porque você acredita que talvez aquilo dali não tem muito, você não vai conseguir.
Então, olha, eu não posso perder o meu tempo com essas coisas. Meus cachorros brincando aqui, mas eu acho que dá pra seguir, tá? Você acha assim, poxa, eu não posso perder tempo com isso. Então, o teu cérebro ele não quer mudanças. Todas as vezes que alguém propõe uma mudança pra você, você vai evitar isso, porque isso não é previsível. O cérebro humano, ele sempre está buscando por previsibilidade. Ele quer algo previsível, algo que ele possa confiar. Só que buscar certezas no mundo completamente incerto é uma questão utópica, é algo que não tem como isso acontecer. Buscar certezas em um mundo incerto, a gente não tem a certeza do que vai acontecer. Então o cérebro sempre vai preferir o quê? O passado previsível. A sua mente subconsciente sempre vai querer ficar no passado previsível. Vinícius, como que você me prova isso? Simples. É só você observar a quantidade de situações e de coisas que se repetem na sua vida. Financeiro, relacionamento, saúde, na comida. É só você perceber. O trabalho, a exaustão, o cansaço. Parece que é uma roda que você não consegue sair dali de dentro. Você não consegue sair. Porque o cérebro, ele a todo momento está evitando isso. Por quê? Todas as vezes que você diz que você vai mudar ou que você está num processo de mudança, eu tô mudando. E de repente você começa a ter determinadas coisas que acontecem da seguinte maneira: um cansaço, uma dor no corpo, sono desregulado, sensação de gripe, imunidade, você começa a ficar desgastado. Isso me lembra uma história muito interessante na Bíblia, quando o Espírito Santo conduz Jesus até o deserto. E aí a Bíblia relata que ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto e foi tentado pelo inimigo. E é exatamente o que acontece na nossa vida. Hoje a ciência explica, a psicologia explica, algo que já estava escrito. Isso eu acho fantástico. Então, o que acontece ali? Quando Jesus ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo, e ele estava jejuando durante esse período, ele sente fome. Então, o corpo dele precisa de energia, precisa de alimento para que ele possa atravessar aquela jornada. Então, o inimigo aparece para ele e diz assim: olha, se és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ou seja, a nossa mente, imagina que esse inimigo é a nossa mente. Ele vai atacar no nosso físico e gerando sempre uma dúvida sobre aquilo. Entende? Quando o inimigo fala assim, ó, se és o filho de Deus, é uma dúvida que ele está jogando. Se você acha que você pode, se você acha que consegue, se todas as vezes que tiver um se, é uma dúvida oculta. E quando a gente está com dúvida, quando a gente dorme com dúvida, a gente acorda com medo de realizar e progredir. Então a dúvida, ela gera por si só o medo de continuar, o medo de mergulhar, de prosseguir. Então o inimigo vira lá e fala: olha, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Por quê? Ele sabia que naquele momento existia uma vulnerabilidade. O corpo dele estava cansado. Então ele gera ali um ataque ao corpo, que é o que acontece muitas das vezes. Você começa a sentir dores, e são dores muito específicas. Uma dor de cabeça, dor no ombro, dor nas costas, dor no pescoço, tensão muscular. Você fica mais travado, o seu sono fica desregulado, você talvez fica um pouco mais ansioso, ansiosa. Você começa a ter dificuldades de foco. Você começa a dizer, nossa, eu não consigo me concentrar, eu não estou conseguindo fazer isso. E isso vai gerando uma pressão. E isso não é coincidência. É a própria biologia do seu corpo respondendo. Porque o cérebro, ele começa a criar barreiras para te manter naquilo que é conhecido. Eu decidi mudar, fazer uma transição de carreira. Certo? Então, nesse processo, eu vou dizer para vocês, eu já estou nesse processo há um pouco mais de 30 e poucos dias, então eu preciso fazer determinadas coisas para que eu possa consolidar esse novo processo, essa nova virada, ok? Eu e a minha mulher. E o que aconteceu? Quando a gente decidiu, a gente começou a fazer, a gente ficou doente. Foi uma infecção de garganta, uma gripe, o sistema imunológico baixa, e aí você começa a ficar mais para baixo, você começa a ficar sem energia, você começa a ficar mais cansado, e aí você todo tempo precisa fazer o que eu vou te ensinar no final desse vídeo, beleza? Então isso vai acontecer. Então todas as vezes que você estiver nesse processo,
Isso vai acontecer. E aí você vai começar a duvidar se realmente vai valer a pena. Por quê? Às vezes, num processo de mudança, vamos pegar o emagrecimento como um exemplo, que eu acho que vai ficar muito nítido isso para todo mundo. Você começa a fazer uma dieta, passa uma semana, você sobe na balança e não desceu 1 grama. Ou às vezes 100 gramas. Ou às vezes você olhou e viu que o esforço que você fez não gerou o resultado esperado. Então, o que acontece? Todo o processo que a gente se propõe a mudar, vai acontecer em nós essa sensação, muitas das vezes, de que eu estou iniciando esse processo e eu preciso fazer essas ações, né, esses comportamentos, só que esses comportamentos que eu faço não estão gerando o resultado esperado. E aí isso te gera um desânimo e também a questão da dúvida. Será que é isso mesmo? Será que eu tô certo? Será que é isso que Deus quer? Calma, que você vai ter todas essas respostas, tá? Então isso ficou muito clássico em alguns estudos que falam sobre o processo de neuroaprendizagem. Por quê? O que está acontecendo é uma resposta de resistência ao processo de mudança. Por isso que mudar é difícil. Por isso que quando eu ouço as pessoas dizendo que se você quer mudar, você precisa decidir, porque você precisa ter foco, porque você precisa ter disciplina, não é isso. Porque se fosse era muito simples. Entende? Não é isso. O teu processo de mudança ele não acontece dessa maneira. Mas às vezes as pessoas querem que você acredite nisso. Ok? Então, depois desse nível psicológico, depois desse nível físico, né, do teu cérebro ali buscando esse processo, vem uma outra onda, um outro ataque, digamos assim, dessas forças ali ocultas que você às vezes não percebe, que é quando o seu psicológico ele começa a buscar se reorganizar. Só que ele faz o quê? Quando você decide mudar, você quer mexer, ou você melhor, precisa mexer em estruturas. Aquilo que você acredita, a identidade que você sustenta, os seus hábitos, as narrativas e as histórias que você conta pra você, justificando por que determinadas coisas não aconteceram. Você já reparou que a gente conta uma história? Não, porque isso não aconteceu por conta disso, por conta daquilo e tal, eu tentei, eu fiz. Não, isso é só uma narrativa que a gente está construindo para não se sentir tão mal, porque não queremos olhar a realidade das coisas. Entende? Então existe uma história. Se eu falar assim, por que você não muda hoje? Possivelmente você tem algo que você gostaria de mudar. Sei lá, eu quero parar de fumar. Eu quero desenvolver o hábito da leitura. Eu quero acordar mais cedo. Por que você não faz isso? Então veja, não é somente uma questão de decidir, porque você já decidiu. Você quer fazer isso, mas você não consegue. Por quê? Você precisa mexer na estrutura. E dentro do nosso processo psicológico existe algo chamado dissonância cognitiva, que é o quê? É o nosso cérebro, quando ele está diante de uma informação que contradiz aquilo que ele acredita, ele entra em choque. Ele fala, não tem como. Não tem como. E aí você começa a ter aquele negócio. O seu eu antigo, ele começa a entrar em conflito com aquele eu que você quer se tornar, aquela mudança. E aí você começa a ter tensões internas, emoções confusas, sensação de instabilidade, irritabilidade, vontade de desistir, estresse. Porque o teu cérebro está tentando voltar você para aquilo que é conhecido. Quando a gente usa, por exemplo, o exemplo de Jesus, o primeiro ele teve o ataque no físico, depois ele vai ter um ataque mental, que é no seu psicológico, que é quando o inimigo chega para ele e fala assim, olha, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui. E olha que interessante, muitas das vezes, as dúvidas que são semeadas em você são dúvidas que têm lógica. E às vezes são até mesmo utilizados bons argumentos para justificar a permanência num comportamento. Porque quando as pessoas erram, elas não erram... Na verdade, elas sabem que não deveria ser feito e mesmo assim elas fazem, mas quando elas fazem, elas justificam o porquê fizeram aquilo. E nunca é por razão própria. Não, eu fiz isso porque fulano fez isso, porque ciclano fez isso. Não, se você não tivesse feito isso, eu não tinha feito isso. Ou seja, é a entrega total das decisões da sua própria vida na mão do outro que decide aquilo que você pode conseguir realizar, ter, fazer. Então você não tem domínio sobre você. Faz sentido? Então o inimigo vira para Jesus e diz assim,
se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque as escrituras sagradas dizem que nenhum osso seu será quebrado. Os anjos vão vir e vão proteger e vão te guardar. Olha isso. Ele usou um argumento completamente sólido, certo? Para justificar um comportamento de ataque mental, para ele se lançar, para ele pular daquele penhasco. Vamos ver se você realmente é. E aí, Jesus ele responde com sabedoria. Não tentarás o Senhor, o vosso Deus. Então, esse ataque que a gente tem é para que as pessoas possam voltar para relacionamentos ruins, alimentação ruim, sabotar oportunidades, sabotar metas, ficar doente. E eu sei que isso parece louco, mas muitas das vezes que as pessoas ficam doentes são por processos emocionais que geraram isso. Hoje a gente tem alguns estudos já que estão apontando para essa direção, que as nossas maiores batalhas e as questões das doenças, elas estão relacionadas ao comportamento que temos com os pensamentos repetitivos que cultivamos. Existe um livro do Bruce Lipton, A Biologia da Crença. Ele mostra o quanto a crença tem um poder surreal de interferir ou de afetar o nosso sistema imunológico. Olha que loucura isso. Pode parecer algo que você fala assim, poxa, não tem como isso acontecer dessa maneira. Não, porque isso não pode acontecer dessa maneira. E sim, acontece, né? E é muito mais comum do que a gente pensa. Por quê? A gente não consegue, às vezes, perceber o que estamos cultivando em nós. Os pensamentos. Porque assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. A nossa vida ela é conduzida pelos pensamentos que temos. A qualidade dos nossos pensamentos determina a qualidade da vida que vivemos. Entende? E é por isso que a gente volta pro conhecido. É por isso que a gente sempre volta. Porque a gente não consegue reconhecer esses ataques. Eu tô num processo de mudança, o que aconteceu? A Andressa ficou doente, eu fiquei doente, as crianças ficaram doentes. Do nada. Eu falo, cara, não é possível. E aí, do nada, teve uma infestação de pulga na minha casa. Dentro de casa. Do nada. E aí a gente resolveu o problema. Do nada, começou a ter um monte de vespas cavadeiras. Não sei se vai passar por lá. Eu falei, cara, o que está acontecendo? E aí com isso veio o desânimo, a vontade de não gravar, de não querer produzir vídeos, de começar a pensar, acho que não adianta, o pessoal não tá dando like, não comenta, não sei se eu tô fazendo a coisa certa, e aí você começa a alimentar a dúvida para que haja um retorno para aquilo que é previsível. Então ele tem um ataque no corpo, você tem um ataque mental e depois você vai ter um ataque no seu propósito. Que é quando o inimigo ele translada com Jesus e fala, olha, se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu te darei todos esses reinos. Ou seja, vai sempre existir propostas para retirar você do seu caminho. E eu tive uma ontem. Uma proposta ontem. Por quê? Se a gente não tiver muito atento de para onde eu estou indo, com uma visão muito clara do que eu quero, a gente pode ser que comece a confundir as coisas que aparecem e começar a enxergar as coisas como positivas, como algo que realmente é importante, que vai te ajudar, que faz parte do teu processo. E não. Porque a gente não consegue entender que o inimigo, ele também financia algumas coisas. Principalmente o seu retorno para o previsível. Existe realmente, de fato, isso. Isso acontece de uma maneira brutal. E a gente precisa começar a perceber isso. Então, o que eu tô falando para vocês é que todas as vezes que vocês estiverem no processo de mudança e de transformação, isso vai acontecer. Você vai começar a ter ataques no seu corpo, saúde, cansaço, procrastinação, desânimo, desistência, psicológico, pensamentos de desistências, de inutilidade, de que não parece que as coisas estão funcionando. Você vai começar a duvidar de você, duvidar do que você está fazendo. Você vai começar a olhar para as coisas e perceber que não está acontecendo da maneira com a qual você gostaria. E aí é óbvio que a gente desanima. E quando eu também não tenho foco, eu percebo que quando existe uma distração, né, eu não consigo perceber aquilo. É dificuldade de perceber que, opa, tá querendo me tirar do trilho. Diz, mas como mudar isso? Calma que a gente vai chegar lá, beleza? E um outro ponto é,
todas as vezes que você busca um processo de mudança, de transformação, existe algo no nível espiritual que é uma guerra que você provoca. E esse é um dos pontos que mais acontece na vida real, porque todas as vezes que alguém decide crescer, espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, o ambiente espiritual também se move. Por quê? Porque o crescimento representa avanço, quebra de ciclo, libertação, maturidade, alinhamento com Deus, com o universo, com o seu propósito. E tudo isso quer te manter aonde? Preso ou tentar te puxar de volta para aquilo que é conhecido. Isso não é superstição. É um princípio bíblico científico. E que se a gente não começar a entender isso, a gente nunca vai conseguir ter um processo de transformação consolidada. Mas a gente precisa entender que a parte mais importante é quando você percebe isso, acontece um sinal na sua cabeça que é a resistência que está acontecendo não é para me destruir. Essa resistência não é um sinal de que as coisas estão dando errado. É um sinal de que você está entrando na zona de transformação real. As pessoas mais bem-sucedidas entendem isso. Que a resistência é um sinal de confirmação. O desconforto é o custo da evolução. A instabilidade é a ponte para o novo nível, o novo você. Porque quanto mais o ambiente interno e externo se mexem, mais você está mexendo nas estruturas e moldando o seu caminho para ir para o seu destino. Eu tenho certeza que se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui que eu quero saber se você chegou até o final do vídeo, eu quero te conhecer. Se você chegou até aqui, você com toda certeza se identificou nesses processos. Só que agora você sabe que não é do nada, porque nada é do nada. Existe uma explicação. O teu cérebro ele foi programado para não desperdiçar energia e evitar aquilo que é desconhecido para você. E quanto mais você busca e quanto mais você evita o desconhecido, porque isso é benéfico. Porque toda mudança, ela gera em nós a sensação de e se não der certo? E se isso? Então a gente fica preso ao passado previsível. E aí a gente começa a repetir ciclos. Você escolhe pessoas, por exemplo, para se relacionar, e se você perceber isso, vai conseguir entender que é o mesmo padrão. É o mesmo padrão. Aconteceu na primeira vez, aconteceu na segunda vez, vai acontecer na quarta vez, se você não conseguir entender isso. Mas o que acontece é, sim, quando você decide focar em algo, existe uma estrutura no nosso cérebro chamado retículo ativador. São estruturas cerebrais que, quando você decide focar em algo, você começa a canalizar a sua visão para aquilo. Por exemplo, você compra um carro azul ou você quer comprar um carro azul, um carro preto, alguma coisa desse tipo. E você começa a ver esse carro toda hora na rua. Ou você quer alguma coisa e você começa a ver programas, propagandas, você começa a ver aquilo dali aparecendo todo o tempo. É uma roupa, é um tênis, seja lá o que for. Por quê? O seu cérebro ele vai começar a buscar isso. Mas quando eu não consigo entender e compreender esse processo, é óbvio, o nosso cérebro ele vai começar a criar barreiras, vai começar a existir conflitos emocionais, vai começar a existir uma batalha dentro de você. A sensação de que tua vida está presa, começa a surgir distrações, propostas, coisas que até então não aconteciam, vão acontecer para tirar você do seu caminho. Por exemplo, eu estou num caminho para ir para uma direção. Ontem apareceu uma proposta para ir para outra direção. E eu quase fui, até que eu comecei a ter a consciência. Mas tudo isso vai acontecer, mas isso não é para você parar. Na verdade, isso é para testar a sua consciência, o quanto você quer aquilo dali. E também para mostrar que se você está pronto para o próximo nível, se você está pronto para evoluir, se você está pronto para acessar aquilo dali que você quer. A resistência não é somente um obstáculo. É a prova de que você está na rota certa. Quando as coisas estiverem complicadas e difíceis, seja uma mudança, uma transformação, uma transição de carreira, um processo de emagrecimento, ou para ir na academia, para beber água, fique em paz. Quando existe a resistência, isso nada mais é do que o universo comunicando você que está no caminho certo. Você já viu que às vezes a gente olha a vida de algumas pessoas e fala assim, cara, a pessoa está fazendo as coisas erradas e parece que tudo na vida dela acontece. Sim.
Porque o inimigo também beneficia. Mas ele dá com uma mão e tira com todas as mãos. É o custo daquilo. Agora, quando você enfrenta uma resistência, essa resistência é para que ela possa preparar e forjar você. E a gente precisa entender isso. Porque pro próximo nível que você quer ir, exige de você um nível de maturidade que talvez você e eu ainda não tenhamos. E por isso, a gente precisa se submeter ao processo, ao tempo, por mais difícil que seja. Então entenda isso, tá? Vinícius, mas e aí, o que eu resolvo? Como que eu resolvo essa pendência na minha cabeça? Vamos lá. Você precisa entender coisas muito simples, tá? A primeira coisa é, você precisa ter uma visão muito clara do que você quer. Essa visão clara, ela precisa ser... Entra. D. Bom, e como resolver isso, Vinícius? Como que eu consigo resolver tudo isso? Esse vídeo está ficando muito longo. Eu vou fazer a parte 2, certo? As ações que você precisa ter para que você possa consolidar um processo de transformação e mudança na sua vida. Beleza? Então, bora pro próximo vídeo.